Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ao versículo 18, que é a explicação dessa parábola. Versículo 18: Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. O que nos traz aqui é o desejo profundo do nosso coração de adorar ao Senhor, de render graças ao Senhor e bendizer o teu santíssimo nome. Todos nós tivemos uma semana de atividades, trabalho, férias, passeio, as crianças descansando, enfim, muitas atividades. Mas agora nós queremos prestar ao Senhor o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. E nós queremos especialmente pedir ao Senhor que fales ao nosso coração, que a Tua palavra, ela encontre em nosso coração esse terreno fértil, capaz de receber a Tua palavra e transformá-la em fruto para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós sabemos que somente o Senhor pode fazer isso, mas ninguém pode fazê-lo. E por isso nós te pedimos em nome de Jesus. Livra-nos também das inquietações, das perturbações de alma, de pensamentos perturbados, ó Deus, de cansaço, de fadiga, e que possamos, em paz, receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? A parábola, ou as parábolas do Senhor Jesus, que nós encontramos nos evangelhos de Mateus e especialmente no de Lucas, são os dois que mais trazem as parábolas de Jesus, nós aprendemos algumas coisas em relação a essa linguagem, a essa forma de escrita. A primeira delas é que nós não podemos construir doutrinas, ou seja,
regras, doutrinas a partir das parábolas. Mas nós devemos, com sabedoria e graça, extrair delas os princípios que o Senhor Jesus está ensinando. E essa parábola em específico, fica mais fácil nós lidarmos com ela, porque o Senhor Jesus já traz a sua explicação e o seu significado. Porque quando nós não temos o significado da parábola, né? Quando Jesus não dá a interpretação da parábola, aí fica muito mais difícil, né? Nos dias de hoje, 2000 anos depois, noutro contexto, num contexto urbano, de sociedade urbana, industrializada, fica muito mais difícil para poder pegar o sentido e interpretá-la corretamente. Mas, nesse caso, nós temos aqui a facilidade, a bênção e a graça que os discípulos perguntaram para Jesus qual era o significado dessa parábola, e Jesus, então, lhes deu o significado. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que todos citados ou que fazem parte dessa parábola, todos ouvem a palavra de Deus. O semeador que semeia, o semeador é aquele que lança, que proclama a semente que é a palavra de Deus. Então, Jesus, numa sociedade agrária, numa sociedade rural, onde as pessoas todos os anos, né, têm aquela obrigação de lançar a semente, de semear, para poder produzir, ter os recursos para a sobrevivência, Jesus então pega esse hábito, essa atividade que é comum e que todos viviam em torno disso e faz essa comparação, faz essa análise, né? Eis que o semeador sai a semear. E o que o semeador semeia, senão a palavra de Deus? E o fato é que todos ouvem a palavra de Deus. O importante não é escutar, porque todos escutam. O importante não é simplesmente obter a informação a respeito da palavra de Deus, porque Jesus, ao longo da parábola, está dizendo que todos escutam. Aquela semente que foi lançada e caiu à beira do caminho, significa um tipo de pessoa ou um tipo de coração que ouve, que recebe a palavra de Deus. Mas tanto a que cai à beira do caminho, quanto aquela que cai sobre o terreno pedregoso, como aquela que cai sobre os espinheiros, como aquela que cai sobre a terra boa, todos ouviram, todos receberam a palavra de Deus. Ou seja, todos ouvem, todos recebem, nem todos compreendem, nem todos aceitam, todos ouvem, todos recebem, mas apenas um tipo de solo é que vai produzir frutos, né? E produz a 100%, a 60% e a 30%. Ouvir, receber informações, é o que prolifera nos dias atuais. Que quantidade de informações! Eu, enquanto me preparava para vir aqui, para compartilhar conosco a palavra de Deus nesse texto, eu fui à minha estante, peguei uma Bíblia em português, na linguagem revista e atualizada, peguei uma espanhol, uma linguagem espanhol atualizada, para poder ler e ir obtendo a melhor compreensão do texto. Que quantidade de informações nós possuímos. Que acesso todos nós temos hoje à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus.
Que quantidades de programas no rádio, na televisão e pelas mídias sociais que proliferam, que divulgam e que espalham a palavra de Deus. Eu poderia dizer que poucas pessoas hoje são ignorantes quanto às informações a respeito da palavra de Deus. Nós temos recebido muitas informações. Nós temos escutado, como Jesus está dizendo na parábola, que muitos escutaram. Eis que o semeador então sai a semear, e uma parte da semente ela cai à beira do caminho. E os discípulos, ouvindo a parábola de Jesus, eles não conseguem compreender. E perguntam para Jesus: Senhor, qual que é o significado dessa parábola? E é muito interessante a resposta de Jesus, porque Jesus começa dizendo assim: a vós outros lhes é permitido conhecer os mistérios do reino de Deus. Para vocês, eu vou abrir o celeiro do reino de Deus. Ou seja, Jesus começa então dizendo que, embora a palavra seja semeada, embora muitos recebam essa informação, nem todos são capazes de compreendê-la. Por dureza de coração, por indiferença, por terem a cabeça e o coração já cheio de tantas outras coisas, que não dão espaço para o entendimento e a compreensão da palavra de Deus. E Jesus, então, abre para os discípulos a possibilidade de entenderem as verdades espirituais reveladas nesse ensinamento. Muitas informações, mundo ocidental, o mundo da ciência, o mundo da objetividade, o mundo dos questionamentos, mas um mundo estéril espiritualmente. As coisas de Deus, elas não são compreendidas pelo intelecto meramente. As verdades espirituais de Deus e da palavra de Deus, elas não são discernidas de modo natural. Elas são discernidas espiritualmente. Elas são verdades espirituais, que são semeadas para encontrar espaço no nosso coração e na nossa mente. O apóstolo Paulo, escrevendo ali para a região da Acaia, uma parte da Grécia, sabendo que aquele povo era dedicado à razão, à compreensão racional, à construção de uma explicação de mundo, da vida e da natureza em termos racionais, Paulo vai dizer com toda clareza, prestem atenção, as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. As coisas de Deus, elas são compreendidas pela fé. As coisas de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus e a verdade de Deus, elas são aprendidas e compreendidas pela fé, e quando nós abrimos o coração e permitimos que o Espírito Santo de Deus nos revele essas verdades. Não é simplesmente um exercício intelectual. Não é simplesmente um exercício de queimar fosfato, como nós fazemos no aprendizado de outras coisas da vida. Aí Jesus começa dizendo: olha, a parte da semente que foi lançada, a semente foi lançada, o semeador cumpriu o seu papel, cumpriu o seu trabalho, a parte da semente caiu à beira do caminho. Ou seja, eles preparavam o solo, removiam o solo com seus arados, com tração animal, mas em volta do campo onde eles passavam ficavam aquelas trilhas pisoteadas. E a semente era lançada e ela caía naquela trilha pisoteada de tantas pessoas passarem,
que ela não entrava no terreno, ela não entrava na terra. Aí Jesus disse: olha, essa palavra de Deus, essa verdade de Deus que foi semeada e que caiu à beira do caminho, e que vieram os pássaros e comeram, é aquele coração que recebe a informação da palavra de Deus, não compreende, ou seja, ela cai, não exerce nenhum efeito na alma e no coração, e vem a ave e come, ou seja, vem Satanás e rouba essa semente, evitando assim que haja a possibilidade de um germinar e de uma produção de fruto de vida espiritual para a glória de Deus. É uma luta. A compreensão da palavra, o entendimento das verdades espirituais, além de compreender que não é um mero exercício intelectual, além de compreender que, se ela não for recebida, entendida e praticada no cumprimento do propósito para o qual ela foi enviada, ela se perde, ainda tem a concorrência do diabo, de Satanás, como disse Jesus, que vem e arrebata essa semente. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, ouve, recebe, mas nunca produz fruto de transformação, não causa nenhum efeito na vida, no caráter. Não há uma nova vida que brota a partir dessa semente lançada, dessa semente que foi semeada. São os ignorantes espirituais. Eles ouviram, eles receberam. A todos os que ouvem e que não compreendem, eles ouviram, eles receberam. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Olha só. Que trabalho, que atividade maligna e satânica de roubar a palavra de Deus e o entendimento das verdades espirituais de Deus, para que essa palavra que é semeada não cause o efeito que Deus deseja. É o primeiro terreno, o terreno que ouve, que escuta, que recebe, mas que não compreende, é ignorante. E a semente não produz o efeito desejado. Segundo, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra. Opa, ouviu também. O primeiro que caiu à beira do caminho ouviu. Todos ouviram. Todos receberam. Um não compreende, Satanás rouba. Esse outro que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Meus queridos irmãos e irmãs, no reino de Deus, para produzir fruto para a glória de Deus e para que a palavra de Deus exerça na nossa vida aquilo que Deus deseja, é preciso perseverança. É preciso atitude, compromisso, é preciso fidelidade, é preciso disposição de coração. Esse solo rochoso que você olha
e vê sobre ele a terra e acha que é um terreno fértil, mas não tem profundidade, não tem raiz, é superficial. E eu fico pensando aqui, é uma coisa de caráter, é uma disposição de coração. E eu me lembro que meu sogro, pai da Márcia, da Áurea, japonês, pensa numa pessoa reta, disciplinada, íntegra, porém resistente ao Evangelho. Extremamente resistente ao Evangelho, por não compreender bem a língua, por não entender bem a cultura e por questões espirituais, por ser de uma outra origem, de uma outra criação, de outra formação espiritual. Ele não aceitava o Evangelho, ele não aceitava a palavra de Deus. Mas depois de 16 anos, as filhas orando, jejuando, pregando, testemunhando, o Senhor abriu-lhe o coração. Glória a Deus. Muitos aqui sabem, viram, né, e conviveram com meu sogro. O Senhor abriu-lhe o coração e a semente do Evangelho caiu dentro do coração dele. E a semente que caiu dentro do coração dele, ela brotou, ela germinou, ela nasceu. E eu, na minha longa história de crente e de pastor, vi poucos crentes tão retos e tão fiéis à palavra de Deus e à vontade de Deus quanto aquele velho resistente. Mas ele tinha o quê? Ele tinha raiz, ele tinha caráter, ele tinha perseverança, ele era assim, sim, não, não. Quando ele dizia não, não, não creio, não quero, não faz parte da minha vida. Mas quando abraçou o Evangelho, abraçou como a causa da sua vida, de uma fidelidade, de uma integridade, de uma retidão, mesmo em meio a tantas lutas espirituais que passou. Não queiram saber as perseguições espirituais que eles passaram, perturbações demoníacas mesmo, lutas espirituais, tentativas inúmeras de Satanás de roubar aquela semente, dificuldades espirituais e tantas outras coisas, mas ele perseverou de uma forma que dá gosto a gente lembrar. Que fé, que disposição de coração, que firmeza, mesmo na prova mais dura e mais difícil. Quando, com mais ou menos 2 anos de convertido, descobriu que estava com câncer. Um câncer que veio, por fim, levá-lo. Mas mesmo em meio àquelas dificuldades. Aí Jesus está dizendo que esse solo rochoso, ele é um solo que não tem profundidade. Não tem raiz. A semente cai no coração, a pessoa recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesma, é fraco emocionalmente, é fraco de caráter, pula-pula de um lado para o outro. Isso é de pouca duração, porque quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, ou seja, tropeçam, abandonam, deixam como já deixaram muitas outras coisas na vida. Não tem raiz, não tem firmeza. Sem perseverança, sem profundidade. E é preciso que se diga que todos aqueles que abraçam a fé em Jesus
que abraçam o Evangelho, que têm esse entendimento, essa compreensão iluminada e que decidem seguir Jesus, seguir Deus, andar no caminho de Deus, vão sofrer. Sofrem perseguições, sofrem angústias, mas é preciso, acima de tudo, perseverar. Nós precisamos ser perseverantes. Jesus está dizendo que tem coração que recebe a palavra, que aparentemente se alegra na palavra, mas ele não tem profundidade. Quando vem as primeiras lutas, perseguições, angústias e tentações, ele pula fora, ele muda o curso. Por fim, no versículo 22, Jesus fala de outro tipo de solo ou de outro tipo de coração. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve, também ouviu a palavra de Deus, também recebeu a palavra de Deus, ela caiu dentro do coração, mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Deus, que luta para essa semente brotar. Que luta. E ao longo desses anos, na vida ministerial, a gente percebe a realidade dessa luta. Quantas pessoas que ouvem a palavra, mas nunca manifestam compreensão e nenhuma transformação. Quantos recebem a palavra com muita alegria e a gente também se regozija, se alegra, fica feliz, aleluia, glória a Deus, a verdade de Deus alcançou mais uma vida, mais um coração, mais um que foi arrebatado das trevas, da ignorância, da escravidão, do pecado, do jugo de Satanás. Mas passa um pouquinho de tempo, aquela pessoa vai esfriando, vai distanciando, e quando você nota, ela se foi. Já não anda mais conosco com a mesma fé e com a mesma alegria. Agora, para mim, o pior de todos é esse aqui. Esse terceiro aqui. Esse aqui é quando se ajeita, quando se acomoda, sabe? Recebe, entende, compreende, passa da fase da alegria, suporta perseguições, mas adequa o Evangelho ao espírito do tempo e da cultura. Mantém a forma, mas perdeu a essência. Os cuidados do mundo e a fascinação das coisas da vida acabam corrompendo o coração e a semente fica também infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a compreende e esse frutifica. Olha só que luta para chegar ao ponto de frutificar. Tem aquela parte que cai à beira do caminho, tem aquela parte que é terreno pedregoso, que não tem perseverança, que não suporta perseguição, que não suporta as angústias e sucumbem. Há 40 anos atrás, ser crente era muito mais difícil do que hoje. Nós não tínhamos na sociedade a quantidade de crentes, e evangélicos que se tem hoje. Nós éramos um povo de gueto, A gente era um povo marginal e marginalizado pela quantidade
e pela presença numa cultura que era massivamente contrária àquilo que nós pensávamos. Então, quando você decidia, naquela época, ao receber a palavra de Deus, e tomava essa decisão, não, eu vou andar no caminho de Deus, eu vou fazer a vontade de Deus. Jesus, quanta perseguição que a gente sofria. E quando a palavra de Deus veio a mim e me alcançou, e o Espírito Santo de Deus me abriu o coração, eu morava numa república com 6 rapazes. Eu tinha 16 anos, e os meus colegas por volta de 18, 21 e 22 anos. A gente morava naquela república. E agora, para eu confessar Jesus, para eu romper com as coisas que nos eram comuns por causa de Jesus, vocês não fazem ideia das chacotas, das perseguições, das lutas, dos sofrimentos, das dores. E no dia que eu cheguei na empresa e o pessoal descobriu que eu agora era um crente em Jesus Cristo, que seguir Jesus agora era a coisa mais importante da minha vida. A primeira coisa que eles fizeram foi como que uma aposta para ver quanto tempo que aquilo duraria. E quando eles perceberam que estavam durando mais do que eles imaginavam, aí eles começaram a me perseguir. Os piores horários de trabalho eram meus, as piores tarefas eram minhas. O último lugar sempre era meu. Os abusos, os maltratos, a tal ponto que vocês não fazem ideia. Eu era garoto, eu tinha 16 para 17 anos. Que eu fui entristecendo, que eu fui ficando abatido e não via saída para aquilo, para aquelas lutas, aquelas perseguições. Era onde eu morava, eram os meus companheiros de moradia, eram os meus companheiros de trabalho, era na escola, com os professores, com os colegas de escola. Eu falei assim, eu vou jogar a toalha. Eu simplesmente não aguento mais, eu não consigo mais. E desci um dia, eu me lembro, eu fui para a empresa, no carro da empresa, descendo aqui essa contorno. O carro passou ali pelos predinhos, né? Anápolis era muito pequena nessa época. E fomos para o Daio com a cara colado na janela do carro, olhando para o horizonte e pensando comigo mesmo, não dou conta. Minha mãe estava certa quando ela disse, meu filho, não entra nesse negócio não, porque essas leis de crente, esse negócio é muito difícil, depois você não dá conta e fica muito pior. E aquela palavra reverberava na minha cabeça, eu olhando para o horizonte e dizendo, realmente eu não dou conta. Fui para o trabalho, voltei, fui para a escola, cheguei à noite, aquela tristeza, aquela nuvem negra de abatimento sobre a minha cabeça. Eu me deitei e dormi à noite. E num sonho, olha só que coisa, eu fiquei fascinado. Eu dormindo e sonhava, irmãos, assim, literalmente. Deus é testemunha. Eu sonhei que 3 jovens estavam sendo perseguidos por causa da sua fé, porque eles escolheram servir a Deus, andar no caminho de Deus, fazer a vontade de Deus, e por causa disso, eles estavam sendo lançados numa fornalha de fogo. E aqueles meninos resolutos diziam, nós não nos curvaremos. Você pode nos matar, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará, senão nós não nos curvaremos.
E no meu sonho eu vi aquilo literalmente, e eu ouvia a voz de perseverança, de posicionamento daqueles meninos, que eu acordei no outro dia cedo, minha fé estava lá nas grimpas, eu estava renovado, alegre, feliz. E nem que eu morra, eu quero é fazer a vontade de Deus, eu quero é servir a Deus. Essas perseguições, essas lutas, essas coisas que acontecem, haviam como que dissipado, aquela nuvem negra desapareceu, e eu toquei a vida, feliz, alegre, lendo a Bíblia, e tem muitas outras coisas que eu poderia contar para vocês dessa época. E passaram-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu fui para a escola um dia à noite, no José Ludovico de Almeida, era uma época de muitas greves, e eu cheguei lá, era um dia de greve, não tinha aula. Eu voltei pela Barão do Rio Branco, subindo a Barão do Rio Branco, sozinho. Cheguei na Praça Bom Jesus, encontrei alguns irmãos, empurrando uma bicicleta, com a Bíblia no braço, e eu me identifiquei logo. Estava sozinho, aquela alegria de servir a Deus tinha voltado, vi aquelas pessoas com Bíblia. Ô, irmão, paz do Senhor, tudo bem, irmão? Tudo bom? Nós estamos indo para uma reunião de oração, vamos com a gente. Foi bom. Vou voltar para a República para tomar uma porrada. Aula não tem. Vamos embora, vamos orar. E nós descemos ali pela General Joaquim Inácio, entramos para aquelas ruas, atravessamos, e fomos lá para a beira do rio. E entramos numa igrejinha que era tamanho desse púlpito aqui, só rebocada. E sentamos, primeira vez que eu vi aquele povo, primeira vez que eu estava naquele lugar, banquinho de madeira, chão batido, na verdade, concreto, contrapiso, reboco. Aí cantamos. Aí o dirigente falou assim, olha, nós vamos ajoelhar, vamos orar e pedir para Deus nos dar a palavra. Aquele que estiver aqui, eu, 1 ano de convertido, aquele que estiver aqui, que sentir que Deus deu a palavra para ele, levanta e prega. Aleluia, glória a Deus. Ajoelhei ali com a maior fé do mundo, mas não foi para mim que Deus deu a palavra não, viu, irmãos? Fiquei ali ajoelhado, e de repente o irmão levantou e falou assim, Deus deu a palavra para mim. Eu estava aqui ajoelhado, e eu vi a Bíblia descendo dos céus, e parou na minha frente. Deus deu a palavra está comigo. E nós assentamos, e ele começou a pregar, irmãos. E ele começou a pregar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel, capítulo 3. E começou a pregar, e começou a contar a história daqueles 3 jovens perseguidos que haviam sido lançados na fornalha de fogo. Quando eu dei por mim, parece que uma cortina se abriu. Eu disse, gente, é o meu sonho. É o que eu sonhei há 1 mês atrás. O mesmo homem que eu vi no sonho contando a história, eu não conhecia a história bíblica de Daniel. O mesmo homem que eu vi contando a história, falando daqueles 3 jovens, era aquele mesmo irmão que estava ali à frente pregando. Aí, irmãos, não que isso seja fundamento, a experiência, ela só ajuda a corroborar aquilo que a palavra de Deus ensina. Mas se eu estava disposto a seguir a Jesus, a Deus, o caminho de Deus, aquele dia então meu coração pegou fogo. A minha alma incendiou. Falei, gente, Deus entrou no meu sonho de noite e mostrou uma pregação que ia acontecer 1 mês depois. A mesma pessoa, a mesma mensagem, a mesma pregação.
3 meninos que resistiram, não cederam ao espírito daquela época, por causa de Deus, eles conheciam Deus, eles conheciam a palavra de Deus, não se curvaram diante da potestade que era o império babilônico representado naquela estátua. Eles não se curvaram diante daquilo. E o Nabucodonosor disse para eles: eu gosto demais de vocês, eu amo vocês. Então vou dar mais uma chance. Olha, assim que as trombetas soarem novamente, se vocês se curvarem, vocês serão livres. Mas se vocês não se curvarem, vocês serão queimados. E mandou aquecer a fogueira 7 vezes mais. E os meninos disseram: fique sabendo, ó grande rei, imperador Nabucodonosor, se Deus quiser nos livrar da tua fornalha, da tua mão, do teu império, do teu poder, Ele nos livrará. Se Ele não quiser nos livrar, fique sabendo, nós não nos curvaremos diante da sua estátua, não curvaremos diante do espírito da Babilônia, não nos curvaremos diante da Babilônia. Tocou-se os instrumentos, todo mundo ajoelhou, os meninos ficaram em pé e eles foram lançados na fornalha de fogo. E o rei olha para dentro da fornalha e diz: mas nós lançamos 3 lá dentro, por que eu vejo 4? Amém? Glória a Deus. Nós jogamos 3 meninos e eu estou vendo 4 lá dentro do fogo, o que é isso? É porque o Senhor disse que, mesmo que tivermos que passar pelo fogo, Ele não deixaria a gente queimar. Mesmo que tivéssemos que passar pelas muitas águas, Ele não nos deixaria afogar. Então, meus queridos, se tem uma coisa que vale a pena nessa vida é guardar esse bom depósito revelado a nós da vontade de Deus e da palavra de Deus. Deus iluminou o nosso entendimento, Deus também, à semelhança dos discípulos, que Jesus disse: a vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Deus tem nos revelado a sua vontade, os seus mistérios, verdades eternas, libertadoras. E, honestamente, irmãos, não é? Nós não podemos ser sem raiz, não podemos sucumbir diante das tentações desse mundo, dos prazeres dessa vida e da carne, em detrimento daquilo que nós conhecemos da vontade de Deus. Deus tem nos revelado a sua palavra, Deus tem nos revelado a sua vontade, Deus tem semeado a sua palavra no nosso coração. Pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos perseverar. Pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, nós podemos frutificar, nós podemos produzir frutos para a glória de Deus. Nós podemos vencer as perseguições, as angústias, mas nós também podemos vencer as tentações desse tempo presente, das coisas dessa vida. Nós podemos, para a glória de Deus e pelo poder do Espírito Santo de Deus que atua na nossa vida e no nosso coração. O Senhor é vivo, o Senhor é real, o Espírito Santo é vivo, é real, a palavra de Deus é viva, ela é real e vale a pena de todo o nosso coração servir ao Senhor e resistir e produzir frutos para a glória de Deus. Amém?
O Senhor Jesus diz que alguns produzem a 100, outros a 60 e a 30. Glória a Deus. Mas eu me lembro de uma frase do Spurgeon que eu li uma vez, que até ficou martelando na minha cabeça. Ficou martelando, martelando. E o Espírito Santo me traz ela à memória. Eu preciso, pensar mais nela e revivê-la no meu coração. Ele disse que nos dias de Israel você tinha trombeta de chifre de carneiro, você tinha trombeta de prata e você tinha trombeta de ouro. É verdade, já leram na Bíblia, né? Então, a trombeta de chifre, a trombeta de prata e a trombeta de ouro. Ele dizia o seguinte: se eu posso ser uma trombeta de ouro para Deus soprar, por que eu vou me contentar em ser uma de chifre de carneiro? Se o Senhor pode me levar a produzir a 100, por que eu vou me contentar produzindo 30? Amém?